Você observa o histórico da cota patrimonial de um fundo imobiliário com lastro em tijolo e chega à conclusão de que, passados alguns anos, ele não repousa a inflação. E aí você observa mais um outro fundo imobiliário e a história se repete, em outro parece a mesma coisa. E te juraram que o fundo imobiliário de tijolo repõe a inflação. Eu vou te mostrar um erro comum na interpretação do movimento histórico da cota patrimonial de fundos de tijolos. Eu sou Ricardo Figueiredo, analista de fundos imobiliários, professor na FinClass, e hoje você vai aprender como deve avaliar o histórico, a trajetória da cota patrimonial de um fundo imobiliário de tijolo. Vamos lá. Acho que se a gente colocar números na lousa, tudo ficará mais fácil para você. Vou imaginar um fundo imobiliário que tem um imóvel, para ficar mais simples a nossa análise. Imagine que o imóvel no ano 1 vale 100 milhões. Este fundo, quantidade de cotas, tem 1 milhão de cotas. Só que fora isso, ele tem caixa, que nós vamos colocar aqui algo como 11 milhões, e contas a pagar e a receber, CPR. Vamos imaginar que está negativo aqui em 1 milhão. Qual é o valor patrimonial dessa cota? Ora, você tem um imóvel de 100 milhões, mais esses 11 milhões de caixa, contas a pagar e a receber tirando 1 milhão, o seu patrimônio total aqui 110 milhões, 1 milhão de cotas emitidas, valor patrimonial da cota, R$110. Passado um tempo, ano X, você observa que o laudo de avaliação levou este imóvel para 120 milhões. Então nós temos aqui uma valorização de 20%. Vamos imaginar que o teu caixa continua na faixa de 11 milhões, teu contas a pagar e a receber também ali, entra mês, sai mês, dinheiro entrando e saindo, fica ali estável em 1 milhão. Você não fez nenhuma emissão, ou seja, o fundo não realizou nenhuma emissão, ou seja, você continua com 1 milhão de cotas emitidas. E agora, como é que ficou a nossa cota patrimonial? Nossa cota patrimonial ficou 120, 131, 130. Quanto ficou a nossa cota patrimonial? 120. Com 11, 131. Tirei um aqui, 130 milhões. 1 milhão de cotas. R$130 a nossa cota patrimonial. Então, neste período aqui, vamos lá. Eu tinha 110 na largada, parei em 130, 18% de valorização. Então, aqui, valorização do imóvel, que é aqui, ó, do imóvel, 20%. Do VP, 18%. Do VP é menor porque aqui a gente manteve estável posição de caixa e posição de contas a pagar e a receber. Certo? Tranquilo? Maravilha. E imagine que neste período a inflação acumulada foi de 15%. Ora, o próprio VP do fundo superou a inflação. Então isso daqui é o sonho de consumo do investidor, da investidora de fundo imobiliário de tijolo. Ele está vendo ali o valor do imóvel, né, entregar no mínimo a inflação ao longo do tempo. Agora, pessoal, é o seguinte, a gente chegou no ano X mais 1 e aí o gestor vendeu o imóvel. Ele vendeu o imóvel por aquele valor que estava lá no laudo, lembra? Então o imóvel estava valendo quanto? 120 milhões. Ele tinha um caixa de 11 milhões, um contas a pagar a receber de 1 milhão negativo, ele tinha uma quantidade de cotas de 1 milhão. Então, como é que você chega no valor patrimonial mesmo? 120 mais 11, 131. 131 menos 1, 130. Tudo isso é meu dinheiro. Divido pela quantidade de cotas. 130 milhões dividido por 1 milhão, R$130. Aí ele vendeu o imóvel por 120, ele vendeu. E o que diz a legislação? Que você tem que distribuir no mínimo 95% do teu lucro caixa. Logo, se ele vendeu por 120 milhões, quanto esse imóvel valia originalmente? 100 milhões, era o valor pago no imóvel, não era? Então você tem 20 milhões de lucro. Então o que acontece aqui no momento seguinte? Você não tem mais imóvel, você tem um valor que vai tudo para o teu caixa. Quanto vai para o teu caixa? Imóvel vendido, zero. O
teu caixa, ele subiu em quanto? Todos os 120 milhões vêm para o caixa? Não. Dos 20 milhões de lucro, 95% ele tem que distribuir. Então, isso daqui dá 19 milhões. 20 milhões, 19 ele tem que distribuir. Quanto efetivamente vem para o caixa? 120 menos 19, 101 milhões. Então eu tenho aqui agora 101 mais 11. 11 eu já tinha da minha renda fixa, estava lá. 111 milhões é o valor que ficou do imóvel. Ah, Ricardo, e os 19? Foi embora em dividendo para o cotista. Ele anunciou o dividendo, pingou para você, não foi maravilha? Maravilha. Foi para o teu bolso. Isento de imposto de renda. Foi para o teu bolso. O contas a pagar e a receber continua aqui com 1 milhão negativo. A quantidade de cotas continua 1 milhão. Ele não fez nenhuma emissão de cotas. Eu continuo com 1 milhão. E agora qual é o valor patrimonial? O valor patrimonial agora é 101 mais 11, 122. Daqui eu tiro 1 milhão, 121. Divido por 1, meu valor patrimonial caiu. Meu valor patrimonial agora é 121 reais. Meu valor patrimonial agora é 121 reais. E já passou mais um tempo em relação a isso, né? Aqui a gente já tá em ano X mais 2. Ano X mais 2. E agora, olha só que interessante. Quando você pega originalmente a cota patrimonial, quanto ela valia? Vamos voltar lá. Lá no começo, nos primórdios, ela valia 110. Agora, 121 ela tá valendo. Então, quando você faz a análise de valorização, que a gente já tinha feito, lembra? A cota na emissão estava lá mais ou menos 110, certo? Porque tinha os custos, tinha caixa, enfim, 110. A tua cota estava lá 110. Pois bem, só que agora ela está valendo 121. E aí, quem chega neste momento e observa a variação da cota patrimonial, faz a seguinte conta, né? Olha, ela estava 110, agora ela está valendo 121. Então, nesse período, a minha valorização foi de 10%. Vamos imaginar que a inflação continua ali. A gente tinha dito que a inflação tinha sido quanto? 15, né? Vamos imaginar que a gente teve um ano, que passou mais um ano aqui de inflação baixinha, e agora a nossa inflação acumulada está em 17%. Aí você, de forma equivocada, fala, ué, o meu fundo de tijolo não repôs a inflação, porque você observou que lá na largada a cota valia 110, agora a cota vale 121, isso dá uma valorização aqui de 10%, só que a inflação no período foi 17%. Você fala, que fundo ruim, não repôs a inflação no meio do caminho. Mas o que você esqueceu de avaliar? Se houveram transações imobiliárias ao longo da história do fundo. Toda vez que tem uma transação imobiliária e o lucro existe, este lucro sai no dividendo. E aí você perde esta referência de simplesmente comparar a cota patrimonial do ponto A até o ponto B, que foi o que a gente fez aqui, ó. E aí você fica com a impressão equivocada de que teu fundo de tijolo não repôs a inflação. Eu estou fazendo isso para defender todos os fundos de tijolo e dizer que todos os fundos na história da indústria dos FIIs estão repondo inflação? Óbvio que não. Mas existem ótimos fundos que a pessoa olha para a variação de cota patrimonial ao longo da vida dele e parece que ele não repôs a inflação ou repôs ali na trave, quando na verdade ele está batendo e batendo bem a inflação. Por quê? Porque ele já foi fazendo giro de posição, vendendo imóvel, distribuindo o quê? Essa valorização imobiliária aqui, ó, aparece quando a gente faz um laudo de avaliação e se materializa quando nós vendemos o imóvel, no mínimo pelo valor do laudo de avaliação. Essa valorização imobiliária, que ela aparece no VP enquanto não vendemos o imóvel, ela vai embora quando a gente vende. E ela aparece onde depois? No teu dividendo. Então a minha recomendação aqui para você, para efetivamente entender, Ricardo, como é que eu faço para saber então se o fundo imobiliário ele repôs ou não inflação ao longo da história? Tem algumas alternativas. Se ele nunca vendeu imóvel, é simples, vai estar na cota patrimonial. Só comparar a cota patrimonial dele do ponto A até o ponto B e a inflação do ponto A até o ponto B. Se ele nunca vendeu imóvel, é tão simples assim. Agora, e se ele vendeu imóvel? Bem, ou você vai fazer uma conta que a gente chama de total return, então você vai pegar e comparar com os dividendos recebidos. Ricardo, mas aí não é justo, porque não tem só a valorização imobiliária no dividendo, tem os aluguéis que eu recebi, e o aluguel não entra na conta para saber se o imóvel repôs ou não a inflação. O aluguel não, tem que ser só a valorização do tijolo, e isso é uma verdade. Então, você pode fazer a comparação do total return, né? Valorização mais dividendos recebidos,
contra um título público federal atrelado à inflação. O imóvel me deu IPCA mais 6, por exemplo, ao longo de todo esse período, IPCA mais 6% ao ano, deu. Me parece uma ótima alternativa, porque é isento de imposto de renda, lembra? Né? O dividendo vem isento de imposto de renda. Me parece uma boa alternativa. Ou então, se você quiser a valorização imobiliária pura, aí você vai ter trabalho. O trabalho do analista mora aí. Quando eu quero a valorização pura do tijolo, o que eu faço? Eu pego todo o histórico de dividendos, mês por mês, para ver se em algum mês houve distribuição de lucro imobiliário. Naquele mês que teve distribuição de lucro imobiliário, a fatia do lucro imobiliário eu vou guardando para somar ao valor patrimonial que eu tenho hoje. Eu vou partir do valor patrimonial inicial, VP1, para comparar com o meu valor patrimonial final. E o que eu vou somar neste valor patrimonial? Todos os lucros imobiliários distribuídos. Não é aluguel, é lucro imobiliário. Então o gestor anuncia lá, vendi um imóvel e isso gerou um lucro que representa 10 centavos por cota. Ele pode dividir isso em 6 meses. Dependendo da forma de pagamento que ele combinou com o comprador, ele pode dividir isso em 1 ano, em 2 anos. Mas eu já sei que tem 10 centavos, não tem? Aí eu dou uma olhada, já recebi tudo? Vou receber em 2 anos. O que eu recebi até agora? Recebi metade. Eram 10 centavos? 5 já ponho aqui dentro. Então eu preciso observar todos os lucros imobiliários já distribuídos. Porque senão eu estou sendo injusto, né? O gestor gerou lá o lucro imobiliário, aí esse lucro saiu do VP, veio para o meu bolso para o dividendo, e eu já sei que dividendos vocês esquecem que receberam. Na hora que caiu no bolso, esqueceu, né? Aí você olha para o valor da cota patrimonial e fala, ela não anda, reage, minha filha, ela não anda. Ela não está andando porque o gestor está fazendo gestão ativa. Quanto mais ativa esta gestão, girando o portfólio do fundo imobiliário, a tendência é que esse VP vá perdendo tração, velocidade de crescimento. Por quê? Porque você vai destravando o lucro imobiliário e pondo no bolso do cotista. Destrava o lucro imobiliário e põe no bolso do cotista. Para saber efetivamente este lucro imobiliário histórico, essa é a conta mais pura e, por óbvio, mais trabalhosa. Então você está vendo que a seleção de fundos imobiliários ela transcende, né? Ficar escolhendo o que paga mais, olhando só PVP para ver se tem desconto ágil ou não. Isso daqui é uma análise para entendermos se o gestor comprou o bem imóvel e vendeu o bem imóvel, destravando o lucro imobiliário e efetivamente colocando sempre na carteira imóveis que repõem, no mínimo, a inflação ao longo de sua vida. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido, assimilado essa maneira de avaliar o valor patrimonial historicamente, para a gente entender efetivamente se o fundo de tijolo vem repondo ou não inflação. Conta para mim aí nos comentários se você já tinha observado esse tipo de abordagem e também me diga que tipo de conteúdo você quer aqui no canal, porque a gente vai voltar com mais vídeos de fundos imobiliários para vocês. Até a próxima!